Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus em João 14, 27. Estamos dando continuidade aqui à nossa leitura bíblica comentada, que tem por finalidade agregar conhecimento, desejo de ler a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. E para você que conhece pouco a Bíblia, que tem interesse, tem vontade, né? Porque nós somos muito preocupados com essa vida secular e às vezes deixamos de lado um pouquinho a vida espiritual, mas na hora que a coisa aperta, a gente se lembra que é procurar a Deus, né? E às vezes ficamos até acanhados por demorar a buscar a Deus no momento certo, né? A todo momento, e vamos buscar na hora da dificuldade. Capítulo 5. Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sumo sacerdote, parece que vai ser repetitivo, mas é para você gravar bem. O sumo sacerdote, porque havia ali o sumo sacerdote, os sacerdotes que ajudavam no tabernáculo, no templo, e havia os levitas. Então, o que acontece? Eles, lá no capítulo 9 de Levítico, diz que Arão oferecia sacrifício por si e pelo povo. Então, o sumo sacerdote, ele era tomado dentre os homens. Ele era um homem igual aos outros, pecador, não é? Porque às vezes tem gente que pensa que não peca, que não erra, que tudo que faz, que tudo que pensa, que tudo que imagina, que... Não, meus irmãos, o único que nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca, está escrito aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele é Deus, o pecado é contra Deus, não tem como ele pecar contra ele, né? Não tinha como ele pecar contra ele. Agora, olha aqui, e aí o sumo sacerdote compadecia-se ternamente dos ignorantes e errados. Tem pessoa que é ignorante, que não tem conhecimento. A palavra ignorar ou ignorante não quer dizer que a pessoa seja estúpida, seja grosseira, não. Ignorante é que ignora, que não tem conhecimento daquilo, não é? Eu ignorava que passaria uma frente fria, e diz que ia passar agora e ninguém viu passar. Então, mas eu ignoro como funciona a meteorologia. Nem por isso eu posso até ter, sei lá, não sei, alguém me achar estúpido, tal, alguma coisa. Mas ignorar é não saber. E os errados, os que erram. Então, essas pessoas, o sumo sacerdote tinha que compadecer-se ternamente. Um dia, um pastor falou para mim, que eu visitei uma igreja, não me lembro onde, né? Penso até que foi fora do estado de São Paulo, e que ele falou para mim, olha, rapaz, aqui existem umas 2 ou 3 famílias que, se saísse da igreja, para mim, seria um favor, né? Eu falei, rapaz, não fala isso não, rapaz, isso é pecado, rapaz, como é que você vai falar uma coisa dessa? Porque você quer cuidar de quem é bonzinho, qualquer um cuida.
Qualquer um cuida. Agora eu quero ver cuidar daquele que dá dor de cabeça, daquele que é errado, daquele que é complicado, daquele que é exigente, e às vezes até está errado, né? Então, nós precisamos entender. Lá em João 6,37, nós temos lá 6, ele diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem gente que parece que não conhece esse versículo. Nós não podemos lançar fora, não, porque aquilo ali não é nosso. Tanto é que troca, não é? Um pastor é transferido, o pastor sai por uma razão ou por outra, morre também quando chega uma determinada idade aqui, né? Ele é jubilado também, enfim. Mas o sumo sacerdote, ele tinha que se compadecer ternamente, dos ignorantes e errados, porque também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele é um fraco igual aos outros. Ele é suscetível a pecar igual aos outros, até mais, porque lida com mais coisas, com mais gente, começa a se aborrecer, porque não é fácil lidar com muita gente, né? Mas tudo bem. 3, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Por isso que Arão oferecia sacrifício pelo pecado dele, depois pelo povo. O sacerdote, o que está à frente do trabalho de uma igreja, não importa a denominação, ou numa congregação, ele é o responsável ali, ele que é o pastor naquele local, ele que cuida, o povo olha para ele, ele tem que oferecer uma oferta de sacrifício vivo e agradável a Deus, conforme diz Romanos 12:1, em favor dele, para si mesmo, e fazer oferta pelos seus pecados. Orar a Deus, pedir perdão, enfim, né? Não pense que não erra, que não falha. E o maior pecado que tem para Deus é maltratar as pessoas. É a falta de amor entre os irmãos. Em João 13:35, Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Ou melhor, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vós deveis amar uns aos outros. Então, e ele diz no 35... e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu exigir amor, mas eu não amar, eu não sou discípulo de Jesus. Se eu não sou discípulo de Jesus, eu não aprendi com Jesus. Eu não faço igual a Jesus, então o meu trabalho é um trabalho pessoal meu, que eu acho que está certo. Pode até a pessoa ser boazinha, mas bondade não salva ninguém. A pessoa, mas eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu dou cobertor, eu dou comida, eu ajudo quando uma pessoa está necessitada, eu dou um dinheiro para ir no médico, eu faço tudo bem, tudo isso é anotado, mas isso não salva ninguém, porque senão um pobre que não tem para dar não poderia ser salvo nunca, porque ele não tem para fazer isso com as pessoas, não é? Agora, lá em Efésios, que nós também já lemos, capítulo 2, versículo 9, diz: não é por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos, diz o versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É nós crendo, né? É Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca, é com a boca da gente, não é a boca da mãe, do pai, do avô, do tio, do pastor, de um amigo, de um colega, não, é a boca nossa, confessarmos a Jesus Cristo como Senhor. Chamar Jesus de Senhor tem que obedecer. O Senhor aqui daquele tempo, o que ele mandava o servo fazia.
tinha que fazer, ou fazia, ou ia dar consequência dura para ele. Então, nós temos Jesus como um Senhor brando. Agora, se eu disser que ele é meu Senhor e eu não procurar fazer o que ele manda, ele é meu Senhor de boca. Então, meus irmãos, não é de boca. Nós temos, e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Muita gente vai ficar surpresa, né, de não subir no arrebatamento, porque quis fazer do jeito que achava, do jeito que pensava, né? Isso aí não é só para pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, cooperadores, não. É para todo mundo. Nós que estamos sentados nas cadeiras, nos bancos das igrejas, nós às vezes queremos fazer do nosso jeito. Não, mas a Bíblia diz como é que é o jeito que nós temos que fazer. Jesus deixou bem patente no versículo 20 do capítulo 28, o último versículo do Evangelho segundo São Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco, não é que, mas ele está conosco, ele está conosco para nos ajudar. Se nós não quisermos a ajuda dele, quisermos fazer do nosso modo, ele não vai nos ajudar. Porque nós não queremos, ele não obriga ninguém a querer. Quem quer, bem, quem não quer, fazer o quê, né? Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós vimos em 1 Timóteo 2,4. Mas atentemos para essas palavras, né? Que aqui diz que o sumo sacerdote também, ele está rodeado de fraqueza. 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados, né? E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote ali, né? Da época de Moisés. Arão era irmão de Moisés, Arão era irmão 3 anos mais velho do que Moisés, e ele foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, iniciar esse trabalho da lei, né, que durou até João, conforme diz Lucas 16, diz que a lei, os profetas, duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e os homens empregam força para entrar nele. Então, tudo bem. 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente. Arão morreu, foi substituído pelo filho. A linhagem, porque ele não era... O sacerdócio dele era limitado pela vida. Nós temos uma vida limitada. Nós não sabemos. Não tem esse negócio de dia marcado para morrer, não. Se eu quiser morrer hoje, eu morro. Eu tomo um veneno hoje, eu pulo de um prédio de 20 andares. Não tem esse negócio de data marcada. Era dia, era para ele. Não, senhor. Tem gente que morre de graça. Tem gente que morre de graça porque não se cuida, né? Não se cuida. Tu és sacerdote, diz aqui, versículo 6, eternamente. O sacerdócio de Jesus é eterno, né? Ele está em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, conforme falou o versículo 1. Segundo, diz o versículo 6, continuando, segundo a ordem de Melquisedeque. 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não há salvação em outro, diz
Atos dos Apóstolos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é só em Jesus. Em João 14:6, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Você quer saber qual é o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho. Se você acredita nele, você tem que seguir por ele. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem. Fala vem porque ele está no Pai. Não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai. Não fala vai, que aí é distanciante dele. É vem porque ele está junto. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E essa a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Tem gente que ele, às vezes, é sem querer. Ele não obedece a Deus, ele não obedece a Bíblia, ele não obedece os mandamentos de Jesus e quer ser salvo. Ele é independente, é autônomo, ele faz do jeito que ele quer, mas de repente ele morre, acaba. Mas Jesus não, Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. E ele é o Salvador, não tem outro. 10, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha bem, tem muita gente, não, mas eu já estou na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu já sei como é que não é. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, por quê? Devendo já ser mestres. Mas a pessoa, ele não é mestre, porque para ser mestre, eu tenho que aprender, eu tenho que ter um mestre que me ensine. Eu começo como discípulo, quem faz mestre é Jesus. Em Efésios 4:11 diz que ele tomou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Não é doutor médico, não é doutor dentista, advogado, não. É doutor no conhecimento da Bíblia. É doutor que conhece e coloca em prática por temor, porque crê na palavra. Porque há muitas pessoas que conhecem a Bíblia até mais do que nós, que somos obrigados aqui, porque nos dizemos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Tem gente que já leu a Bíblia 5, 6, 10 vezes, mas não acredita na Bíblia, então aquilo ali fica um vazio, que não serve para nada. Eu leio um papel e não creio nele, não adianta, não serve para nada. Não é? Mas quando você lê ali uma intimação do juiz, você fica com medo, que é um juiz homem. Às vezes até no dia de você comparecer lá, ele pode ter morrido na véspera, ele pode estar doente, ele pode estar de férias, porque ele não tem domínio sobre nada, porque todo domínio pertence a Deus, pertence a Jesus, não é? Agora, aí esses que se dizem mestres aqui, que era para ter conhecimento, que não tem conhecimento, alguns têm. É preciso que se vos torne a ensinar. Tem que aprender de novo, porque não aprendeu nada durante esse tempo todo. Precisamos aprender, né? Os primeiros rudimentos, lá, as coisinhas iniciais, conforme se dizia, quando eu fui alfabetizado, o beabá, que é a primeira consoante do nosso alfabeto. Então, é o beabá. Aí você tem que começar pelo beabá. Você pensa que você sabe. Você teve tempo para aprender, mas não quis aprender. Porque quem quer aprender, Jesus ajuda, o Espírito Santo ajuda, o Pai ajuda, a Trindade ajuda. Mas eu, às vezes, não queremos aprender. Precisamos ser abertos ao aprendizado, não é?
Tem gente aí com carteirinha, todo documentado, de uma porção de documento, disso, daquilo e tal. Mas a pessoa olha, mas o senhor não é discípulo de Jesus, não. Porque do jeito que o senhor age, o senhor não é discípulo de Jesus. Ah, do jeito que o senhor age, o senhor não é discípulo de Jesus, não. Tem gente, eu já ouvi falar, não, eu para ser crente, igual Jatobá, então eu não vou ser crente. Eu sou melhor do que ele. Eu sou um crente melhor do que ele. Então, é assim, já ouvi falar de algumas pessoas. Para mim não falar de mim, porque às vezes está na minha frente, né? Mas pode ter falado por trás, né? Mas tudo bem, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não venha a acontecer conosco. E diz aqui que vai ter que voltar a tomar leite. Porque uma comidinha maior você está engasgando, uma comidinha maior você não está conseguindo digerir, entender, esmiuçar, tomar como referência para a sua vida. Olha que esse capítulo aqui é pequenininho, mas olha o tempo que a gente toma para dar essas explicações. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Tem gente que está no leite, não sai do leite, não sai daquela coisinha, da papinha. Por quê? Porque é um menino. Não cresceu espiritualmente. Vamos repetir 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a maior riqueza espiritual é o conhecimento. E secularmente também é o conhecimento, que o conhecimento leva à sabedoria, porque o conhecimento leva ao conhecimento do Senhor, do nosso Deus, saber quem é o nosso Deus, e aí nós vamos ter o temor. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor, se eu deixasse para você completar, você ia falar, é o princípio da sabedoria. Não, é o princípio da ciência, ou do conhecimento. Eu já falei aqui, quando você recebe um documento, né, de um processo, aí você tem que tomar ciência, tomar conhecimento. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Depois, ainda em Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois você olha no dicionário o que é conhecimento e o que é sabedoria. Agora, a pessoa não está experimentada na palavra. Ah, mas eu estou há 50 anos. Ah, rapaz, mas você não está experimentado. Você ainda é menino, você precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos precisamos. Né? Oséias 6,3, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não vai parar. Agora, tem gente que estaciona no leite. Fica só no leite. Fica só no leite e fica fazendo bobagem. Que menino faz bobagem, que é coisa de menino. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. É normal. Não bate nele não, porque isso é coisa de menino. E tem uma porção de gente com 10, 20, 30 anos, 40 anos dentro da igreja, dizendo-se servo do Senhor, discípulo de Jesus, ainda menino, que só pode tomar leite. Qualquer outra palavra faz mal para ele. 14. Mas o mantimento, que é o mantimento, né? Me lembrei aqui de lá de Malaquias 3:10, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é alimento. Mantimento é alimento. Alimento é para gente. Alimento não é para templo, para investimento de obra. Alimento é para alimentar. É bem claro que se a igreja ela envia um missionário, ela tem que dar condições para essa pessoa e fazer o trabalho, porque às vezes tem mulher, tem filho, tem tudo, aí dá uma coisinha lá, a pessoa vai passar até necessidade, vai chegar lá pregando de um Deus que não deu nada para ele, nem para ele se manter. Como é que eu vou dar para alguém algo que eu nem tenho também? Meus irmãos,
para que haja, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tem gente que não sabe discernir, está cego. Ficou cego ali, ele não vê que está fazendo mal para a pessoa, ele não vê como é que se faz bem. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós nos chamamos de irmãos, mas eu já falei isso, vou falar de novo, mas se esse meu irmão, eu queria que esse irmão meu tivesse 20 olhos, porque furar só 2, eu só furar 2 olhos dele para mim é pouco. Tem gente que negocia com o irmão, tem coragem de explorar até onde tiver uma gota, só deixar o bagaço da cana ainda serve para qualquer coisa. E ele quer deixar o pozinho só, que não vale mais nada, que é conforme diz no Salmo 1, né? Não são assim os ímpios, que são como a moinha que o vento espalha. Meus irmãos, chamar o outro de irmão não é fácil, não. Às vezes você não tem irmão biológico, você não sabe o que é irmão. Agora, há muitas pessoas que você fala, pai do senhor, irmão, ô irmão, mas na hora de enfiar a faca, né? Não é fácil. Faz igual o outro. Lá em Alagoas, terra do meu pai, 2 homens começaram a brigar, e briga dali, de repente um puxa um punhal, derruba o outro, quando ele vai enfiar o punhal no outro, ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, o que estava embaixo. Eu falei, epa, peraí, você é crente? Eu falei, sou. Eu também sou. Você é crente em qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. E você, eu também. Pai do senhor, irmão, quase que eu mato o irmão. E chamando de irmão, hein? Então, meus irmãos, vamos ter muito cuidado. Vamos pedir a Deus para a gente sair do leite, para nós suportarmos a comida sólida, para que nós possamos ser úteis na obra do Senhor. Há muitas pessoas aí morrendo sem conhecer Deus. E lá em 1 Coríntios 15:34 diz que é vergonha nossa isso aí. Digo-vos isto para vergonha vossa. É uma vergonha para nós que muitos não têm conhecimento do Evangelho. Mas que Deus possa continuar compadecendo-se de todos nós e ajudando-nos a fazer aquilo que Ele nos determina. Amém.